Seria bom se não houvesse mais religião, se um copo d'água desse brisa, se todo político fosse cidadão. Seria muito bom se todo bom malandro fosse professor, arma fosse estrela na mão do ladrão, se falsidade fosse beleza, se toda a família tivesse comida na mesa. Seria muito bom, seria bom, 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 bom. Seria muito bom se você viesse comigo, seria muito bom se você fosse meu amigo, seria muito bom se o nosso mundo fosse mais colorido. Seria bom, 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 bom. Seria bom, 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 bom. Jovem.com. É isso aí, começando o Jovem.com ao som de Seria Tão Bom, né? Se tantas coisas mudassem. Seria. NDK, boa noite. Que bom estar Prazer. aqui. O prazer é todo Tem beijinhos? nosso. Beijinhos Agora, pra toda vez todos. que eu venho aqui é beijo. Tem viu? beijinhos. Não passa em branco. Não passa em branco. Gente, boa noite. Boa noite. Prazer ter vocês mais uma vez aqui no Jovem.com. Vocês vão gostar do tema de hoje também. Muito legal. Já tô Tem tudo a ver empolgado. com a gente. Tudo a ver? Tudo a ver. Estamos aí para debater e conversar com vocês. É isso aí. E o tema, vou falar pra você, é Em Cena, a arte que muda a vida. Será que muda realmente? A gente recebe pro programa de hoje a Secretaria de Cultura, aqui de Rio Claro, a Daniela Ferraz. Daniela, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Tuca. Tudo bem. Legal. Sandra Dorta, boa noite. Boa noite. Será que essa cena, essa arte muda a vida? Completamente. Completamente. William Najib? E como muda, viu? A arte é tudo. A arte é tudo. A gente recebe também o Rogério Borges, do Grupo Quino Olho, um dos diretores do Quino Olho, e que vai falar pra gente sobre tudo isso. Sim, boa Rogério, noite. boa Obrigado noite. aí pelo convite, apresentar o grupo aqui no Olho. Legal. Meninos e meninas, boa noite. Boa noite. Legal, e a gente vai falar sobre essa arte, o que muda na vida da gente, né? Quando a gente coloca isso no contexto da nossa vida. E já começo perguntando pra vocês, a arte faz parte da vida de vocês? E como é que vocês se expressam através dela? Bom, eu canto, né? Toco violão também, danço, e além do judô e do movimento escoteiro. E, assim, eu passei por uma época muito difícil na minha vida, que foi... Eu sofri várias coisas e bullying era uma delas. E eu acho que, desde sempre, a música e a dança, principalmente, sempre me ajudaram. Era o momento que eu tinha do meu dia pra liberar todas as energias e falar assim, não, você é melhor que isso, você não precisa carregar isso com você. Aí também tem o judô, né, que sempre me ajudou a liberar também as energias, mas a arte sempre foi muito importante na minha vida e continua sendo, porque é um momento que eu consigo me conectar com o meu interior realmente e tipo, esquecer todo o mal que tem no mundo e viver aquela arte que tá ali no momento. Alguém mais quer fazer uma colocação? Eu quero fazer. Assim como ela disse, você passa a escola, tipo, você estuda, você rala de manhã ou à tarde. E aí chega a outra hora do dia e você fala assim, nossa, agora eu vou dançar, agora eu vou mostrar meu sentimento através do meu corpo, né? Porque a dança é através do corpo, da expressão. Os movimentos. Assim como no teatro também.
E é muito importante, porque me faz muito feliz. Você fica amanhã na escola e depois você vai aproveitar, tipo, a vida. E é muito bom isso. Que legal. Quem mais? Oi? Oi, então, eu comecei na dança, eu falo que eu flutuo entre as artes, porque eu vou Isso é bom. passando um pouquinho de cada um. Eu comecei novinha, assim, na dança. Foi importante, porque eu acho que eu me abri mais, né? A gente fala que a gente tem que estar aberta ao mundo, né? E daí agora, depois do teatro e tudo, a gente fica receptivo, né? Às pessoas, a gente consegue falar mais com elas, né? E o teatro eu gosto porque a gente consegue se colocar no lugar do próximo, né? O meu professor fala bastante isso. Tente se colocar no lugar do outro. Permita que o outro entre em você, né? Pra você ver onde ele pisa, como ele faz isso. E daí, eu acho que isso no mundo é muito importante, né? A gente fica, o meu. Tipo, isso é muito egoísta, né? Você se colocar no lugar do outro ajuda bastante. Bom, alguém mais vai fazer uma colocação? Sobre a arte. Ela muda a sua vida também? Ou se muda. A arte, eu gosto muito dela em si, porque a arte é algo que você pode, tipo, muito bem pisar nela. Pisar, eu digo, você tá andando, você olha ela, você olha pro chão, você consegue ver ela. Porque a arte é uma beleza. Eu, por exemplo, eu tenho um interesse, uma paixão imensa por poesias. Eu gosto muito de escrever elas, de ler elas. Muitas vezes eu fico na internet vendo elas. Na escola teve umas atividades sobre poesias, eu tenho muito interesse nelas. Então, a arte, eu gosto muito de apreciá-la. E eu acho que é algo que dá para, muitas vezes, uma pessoa se entreter. Então, por exemplo, estou triste. Eu, por exemplo, costumo descontar minha tristeza em uma poesia. E ela sai bonita. Eu gosto disso. Então, eu acho que a arte é muito importante para a vida das pessoas. Que ótimo. Alguém mais quer falar sobre a arte? Essa que invade o nosso ser? Bom, a gente tem um artista todo o programa, que é o Grilo, lá do Estúdio Corvo, e que enquanto a gente vai falando, vai fazendo da sua arte os pensamentos que a gente joga para ele. Já começou, né? Grilo, boa noite mais uma vez. Boa noite. E você com a sua arte vai transformando também o jovem.com. Com certeza. Isso é muito bom. Que legal, né? Sim. Vou começar contigo, mas quando eu faço uma pergunta para quem tá aqui, é para todo mundo, tá aberto para todo mundo debater e falar. Daniela, é o seguinte, quando a gente fala, né, quando falam em arte para mim, quando falam em ela que muda a vida, eu sempre penso no cinema, né? Porque o cinema para mim, eu acho uma forma muito forte de expressão, claro que o teatro também, mas o cinema é uma coisa que me fascina, eu amo. Uma obra de arte, aquele quadro. Van Gogh dizia que quando ele pintava, o que ele desejava era que as pessoas, ao olharem toda aquela pintura, tudo aquilo, não olhassem só para um quadro, mas sentissem as cores, sentissem a presença do que ele queria realmente colocar, né? Entrasse dentro do trabalho dele. Então, eu acho uma definição muito legal de Van Gogh. Então, quando a gente vê uma obra de arte, uma canção como essa que a gente acabou de ouvir, um filme, o teatro, o que isso muda na vida de cada pessoa? Eu acho que muda muito, né? Porque as pessoas, elas acabam... a arte, ela mexe com o interior das pessoas, né? A arte é uma forma mais pura da pessoa poder se expressar, né? Uma forma pura e sincera dela conseguir se expressar integralmente. Então, eu acho que não só observar obras de arte, observar uma boa música, mas a prática, como todos eles falaram aqui, né? Praticar alguma coisa relacionada à arte, alguma atividade física, como a dança, a pintura, né, escrever poesias, isso tudo muda a rotina da pessoa e muda a pessoa interiormente, né? Faz com que ela se conecte mais com o mundo e ela desconstrua algumas coisas e construa outras, né? Até outro dia a gente estava falando da importância de se trabalhar a cultura com toda a sociedade, porque quando você está fazendo uma aula de balé, você está desconstruindo questões de gênero, você está desconstruindo questões étnicas e todos os assuntos que permeiam a sociedade. Então, eu acho que a arte ela tem esse papel também. Bom, antes de falar com a Sandra, com o Ilha, vou falar com você, Rogério. A gente tem o grupo aqui no Olho, tão importante para a cidade, né? Como é que você vê essa questão dessa arte, de coisas que podem mudar realmente né, a vida das pessoas?
Quem pratica e quem, de repente, é o espectador. Sim, a gente precisa separar os projetos de arte, né, em difusão e formação. Então, a difusão, ela entra nessa questão mais da sensibilidade, por exemplo, no caso do cinema, uma mostra. O projeto de formação, ele já é para despertar o protagonismo juvenil, e aí já é uma outra proposta, porque os alunos e os jovens que participam, eles estão se vendo, criando histórias, né? O grupo tem 10 anos, que esse projeto de formação nosso praticamente está com 6 ou 7 anos aqui na cidade. E é bem legal porque assim, já chegou agora ao ponto de que as pessoas que começaram enquanto adolescentes agora são do grupo profissional e estão gravando em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Pessoas que conheceram o cinema, né, a produção de cinema dentro de uma escola aqui, graças ao projeto. Então, a gente já viu muita coisa acontecer e o que a gente busca aqui mais é produzir um estilo de cinema, né, que a gente fala o cinema caipira, que mostre a nossa realidade, não a gente querer fazer uma coisa que se espelha a produção São Paulo-Rio, né, o eixo de São Paulo-Rio. Então, eu acho bem interessante porque o cinema ele cria uma forma de pensamento, né? Se você pegar, por exemplo, no século XX, toda a política do século XX, Guerra Fria, por exemplo, o mundo poderia ter tomado outro rumo se não fosse, por exemplo, os diretores americanos, os russos, o cinema americano de Hollywood, né? E a gente tenta desconstruir isso no interior de Rio Claro, do estado de São Paulo. Então a ideia é essa, mostrar o jeito que a gente vive sem tentar imitar, mas também sem querer fazer uma coisa meio, sei lá, Mazzaropi, assim, não é isso. Não é mais isso que a gente vive. A pegada é outra. A pegada também, é outra, São sim. outros tempos. Sim. Agora vocês, né? William, Sandra. A arte, ela é alquímica, né? Porque ela transmuta sentimentos, emoções, né? Nós não somos só seres racionais, nós somos intuitivos, sensoriais, emocionais. E a arte permite isso, né? Então, quando ela fala que ela passou por um momento difícil e através da arte ela pôde colocar a sua dor, né? Ela pôde expressar, e esse é o caminho, né? Hoje, dentro da transpessoal, da psicologia transpessoal, nós utilizamos a arte como expressão, né, para a gente ressignificar, fazer uma releitura mesmo das nossas dificuldades. Então é um caminho. William Najib? Tô aqui pensando, tô nesse negócio de arte há uns 30 anos já, desde os 15 eu mexo com música, com orquestra, com banda, ópera, e minha família inteira mexe com isso. Minha filha dança, meu filho canta, minha mulher canta. E eu acho que hoje a minha razão existencial realmente é a cultura, é a arte, porque trilhei o caminho numa profissão que é um meio de morte, a advocacia não é mais meio de vida, é um meio de morte, e eu me mantenho, né, Sadia, proativo, né? E consigo trabalhar justamente por conta de música. Todo dia eu vou lá, estudo meus métodos, minhas músicas, tenho minhas bandas de jazz, toco em orquestra e já tive a oportunidade de tocar com muita gente, e toco na escola de samba quando rola o carnaval e vou batucar. E assim, eu tô me colocando no lugar deles, que foi quando eu comecei a estudar música. Eu ia fazer faculdade de música, não consegui fazer, porque eu comecei a trabalhar em São Paulo. E eu tenho um celeiro de amigos muito forte nesse meio, que são pessoas muito especiais. Sem desprestigiar meus amigos advogados, que gosto muito deles, mas é muito mais gostoso, recebo muitos músicos, artistas em casa. E é isso, a gente consegue ter uma linguagem universal, totalmente sem violência, um pessoal proativo, um pessoal bacana. E eu acho que a arte realmente é uma das saídas para a gente enfrentar talvez os maiores problemas que a gente tem. Eu sempre divulgo isso, eu digo que onde você tem crianças, jovens envolvidos, especialmente com música, que é uma praia que eu estou mais ligado, a criança estuda, ela se concentra, ela acredita numa possibilidade de estar melhorando. Olha, eu vou tocar naquela orquestra experimental, depois eu vou para uma outra. É a única forma de realmente afastar de caminhos aí bem complicados que a gente está vendo. Eu realmente estou muito contente com o tema, de estar recebendo a secretária e tudo mais. Me identifico muito com o pessoal, porque fiz muito tempo isso, tudo que eles estão fazendo. Hoje não consigo fazer mais por conta do trabalho. Eu concordo, assim, mas na verdade a música... Muito com o que você falou, porque é o clima das pessoas, não por ser músico ou por estar vivendo isso, mas eu acho que na arte como um todo são pessoas que carregam uma energia boa, pessoas que acreditam na vida,
vida, assim, acreditam, né? É muito bacana, a Dani E abre falou a cabeça, do balé. né? Abre a cabeça das pessoas. A minha né? filha, abre a mente para novas eu perspectivas. vejo minha filha começou balé com 3, 4 anos, ela não tem nenhum tipo de preconceito com absolutamente nada. Então, sim, de estar nesse meio, de respeitar e de acreditar e de estar pensando sempre. Desconstrói certas Sim. questões, Exatamente. né? Então, assim, eu recomendo sempre, a maioria dos amigos que tem filhos e por influência nossa tá em algum tipo de segmento cultural, não para se profissionalizar, ou também se for, não tem problema nenhum. Uma coisa lúdica, Tem né? amigos nossos que não tinham expectativa nenhuma profissional, hoje estão em grandes orquestras, fazendo musicais de São Paulo, tocando fora e dançando em navio. Então, assim, Quer dizer, eu acho que é legal. essa arte muda a vida das pessoas. Muda E assim, completamente. no que o William tá falando, a gente tem que pensar também, por exemplo, uma roda de mulheres que faz um crochê, um artesanato, que isso é cultura, isso é arte, né? Naquele momento que elas estão, muitas delas são aposentadas, não tem grandes perspectivas, aquilo é um ambiente social, entendeu? Onde elas vão trocar experiências, que você vai trabalhar temáticas com elas naquela atividade que são importantes elas pensarem, construírem, desconstruírem. Então a arte, ela permeia isso também, ela dá essa possibilidade, né, de você trabalhar outras temáticas sociais que são importantes por meio dela. Então ela é um transformador realmente. Muitas vezes as pessoas se agregam, né, se juntam para poder fazer uma banda, tocar uma música, e elas vão se apoiando e elas vão se ajudando, e isso transforma realmente. Bom, tá muito bom, né? A gente vai ouvir mais um pouquinho de NDK, porque a gente vai sair pro intervalo, mas volta rapidinho com esse papo super gostoso, falando dessa arte que muda a vida das pessoas. Hoje a gente tá em casa aqui. Não é verdade? Tá em casa. Vamos de missão, NDK, bora! A sua, tira o olho daqui, volta pra rua. No passo a passo que levo, eu vejo sempre quem é quem. Um vai, outro vem, outros vêm. União coletiva, persistência no sonho, coerência à vista, pensamento distante. Arrisco todo dia e vivo mais do que antes. Atenção da visão. Qual foi o colírio que eu usei? Vejo tudo tão diferente. Eu não sei. Os velhos olhos fingem não ver mais, e a vontade de abri-los já não cabe mais em mim. Não cabe mais em mim. Tem nego te roubando na caruda e nada muda. Nego te roubando na caruda. Nego te roubando na caruda. É isso aí, estamos de volta com o programa Jovem.com para você. A gente falando aí sobre Encena Arte que Muda a Vida. Estamos de volta. Posso te interromper um Lógico. pouquinho? É que ela tava falando dos crochês, né, das mulheres. É, eu acho antes da gente sair pro intervalo. Antes da gente sair. E eu acho muito interessante isso, né, porque ao meu ver, assim, tudo que a gente pode expressar um sentimento, tudo que a gente pode se expressar naquilo é uma forma de arte. Por exemplo, a galera que faz maquiagem, né, que tem uma galera que manja muito de maquiagem, é uma forma de expressão. A roupa, por exemplo, é uma forma de se expressar muito forte, né, que a gente tem ultimamente. O cabelo, né? O cabelo dele é muito legal, é uma forma de se expressar muito forte que a gente tem para a sociedade, né? Com certeza. E daí também é uma forma de arte, porque a gente se expõe, né, através disso. Sim, Ok, obrigada. Bom, agora é para todo mundo essa aqui. Eu queria que vocês falassem, todo mundo aqui no Jovem.com dessa noite. A arte combina com a evolução de cada época, de cada tempo. Como é que é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, eu como, além de músico tatuador há alguns anos, né? Você vê pela história até da tatuagem que
ela vai mudando, conforme vai mudando. Antigamente a moda era tribal, era fazer fada, não sei o quê, e hoje em dia já está para uma coisa mais minimalista, mais moderna. Algumas coisas vão mudando e junto com as pessoas isso retrata também o momento que a sociedade vive, né? O momento social, né? A história da arte, ela tá ligada a própria tatuagem a a gente ainda tem, mas tinha muito mais preconceitos sobre essa arte há um tempo atrás. Já se foi derrubando um pouquinho mais isso? Com certeza, bem, né? Tá bem desconstruído, ainda tem, com certeza tem. Tem várias profissões que você talvez nem possa assumir ainda com uma tatuagem, talvez a advocacia, eu não sei. Mas eu acho que vai evoluindo com o passar do tempo e acompanhando as gerações. Sem dúvida. E pegando um gancho com outro assunto sobre a arte muda a vida das pessoas, assim, como tatuador eu consigo ver o quanto isso muda e mexe com a autoestima também. Porque, por exemplo, uma situação que foi levantada há algum tempo por um tatuador, se eu não me engano, da Ucrânia, ele fazia a reconstrução de mamilos de mulheres que tinham sofrido um câncer de mama e tiveram que retirar parte da mama. Ele tatuava ali o mamilo da pessoa igualzinho o outro, ou muitas vezes para cobrir uma cicatriz de uma cesárea, por exemplo, uma pessoa que nem consegue ir na piscina ou ir na praia, não consegue nem expor o corpo, e muitas vezes a tatuagem ela ajuda a, vamos dizer, disfarçar aquilo, e a pessoa, ela às vezes depois de uma sessão ela olha aquilo e até chora, se emociona, porque é uma parte da vida dela que está sendo transformada, né, e fica para sempre. Então, Para sempre. é exatamente isso. E aí, gente, o que vocês querem colocar sobre isso? Acho que é legal a gente pensar que a arte ela reproduz, né, mostra um modo de vida e registra, mas ao mesmo tempo ela também interfere nesse modo de vida, né? Quando ela traz, por exemplo, num filme, uma situação que um filme coloca como normal, que não é normal para a sociedade, quem passar a assistir aquele filme vai passar a ver como uma coisa normal. Exemplo disso, né? Sei lá, se a gente pensar algumas décadas atrás, uma mulher com uma mini saia, num filme, isso fez toda a diferença depois. Hoje no cinema, uma pauta que está muito forte é a pauta LGBT, né? Então, assim, ao mesmo tempo que reproduz, eles também, os diretores LGBT, eles estão de algum jeito chocando, né? Então você vai num festival de cinema contemporâneo, a novela está começando o beijo gay agora, por exemplo. O cinema já fazia isso há muito tempo. E talvez isso chegue na televisão hoje. É muito legal, né? Além da pessoa ela se expressar artisticamente, ela colocar alguma coisa que impacte a sociedade. Quebre paradigmas, né? A gente tem, todo show eu penso nisso, a gente tem um microfone na mão para falar e tem bastante gente ouvindo. Então é claro que você passa a sua mensagem, faz o seu trabalho como ele tem que ser feito, mas é legal você também falar o que você pensa. E às vezes quebrar alguns paradigmas que estão aí para serem quebrados mesmo. Então vai muito de encontro com o que a Dani também falou no começo, da desconstrução, acho perfeito. A gente trabalha uma coisa e junto com essa coisa a gente trabalha várias outras que são psicológicas, enfim, infinitas. Sim, né? muito. Ela modifica um estado de consciência. Quando você entra num processo artístico, você entra num processo de alteração de consciência. Isso nós trabalhamos na transpessoal e abre um campo para a área intuitiva. E você faz novas conexões, né? O lado direito do nosso cérebro, ele trabalha toda essa criatividade, a intuição, né? Então, dentro da arte-terapia, enfim, a psiconeurologia, a gente trabalha isso, né? Criando novas competências através da arte. Dentro da psiquiatria, hoje nós temos dentro do Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, esquizofrênicos, né? Que desenharam mandalas e altas telas feitas por esquizofrênicos. Em 1944, no Brasil, onde era eletrochoque, ficar na solidão, né? Nise da Silveira, que foi uma das maiores psiquiatras brasileiras, né? E que lutou num universo totalmente masculino, e ela lutou com isso, trazendo a arte para dentro do hospital psiquiátrico, né? E humanizando, né, esse atendimento. Então a arte, ela é curadora, ela é transformadora, né, e ela faz esse caminho interno, sim. Deixa eu chamar o nosso jovem repórter para saber o que as pessoas pensam sobre essa arte em cena, arte que muda a vida. Vamos ao nosso jovem repórter. Olá pessoal do Jovem.com, eu fiquei muito contente quando eu fui convidado a falar sobre a arte como agente transformador de vidas, uma vez que eu vivi isso. Eu era muito tímido na minha infância e adolescência, e após fazer parte de um grupo de teatro por uns 3, 4 anos, era um grupo de teatro profissional do SESI, eu fui quebrando minha timidez e fui melhorando minha expressão diante das pessoas e da própria vida.
Então, eu trago isso comigo até hoje, seja na faculdade para apresentar um trabalho onde eu tenho que falar em público, ou no meu emprego, algumas vezes onde eu tive que elaborar alguma palestra ou algum treinamento de equipe. E hoje em dia que eu trabalho muito mais focado no atendimento a clientes, as ferramentas que eu aprendi na época do teatro me ajudam muito a lidar com todas as situações e com todas as pessoas. Sem contar que eu vi muita gente que fez teatro comigo transformar a própria realidade social, a própria vida, porque a arte é um agente transformador da nossa sociedade e ela pode ser usada como uma ferramenta para transformar a vida das pessoas. Bom, obrigado ao nosso jovem repórter, né? Sempre trazendo aquela pitadinha gostosa no programa. Bom, tinha te interrompido só pra gente, pro nosso jovem repórter, Daniela. Acho que voltando à questão da arte sendo representada por uma sociedade na sua época, né? A gente pode trazer o grafite, né? Que é a arte de rua, que está sendo bem debatida hoje, que ela era marginalizada até então, né? E que hoje ela consegue, não só no Brasil, muito mais fora do Brasil, no mundo, ser valorizada, né? Como uma arte. Então você vê que pessoas que eram marginalizadas, entendeu? E que agora mostram a sua arte nas paredes das ruas, elas estão sendo valorizadas, né? Essa arte está sendo valorizada. E isso é muito importante, porque é a representação da sociedade. A sociedade está conseguindo se expressar dessa forma hoje em dia. Então você vê que antigamente a arte ela estava num pequeno nicho, que muitas vezes era economicamente mais abastado, né? E que hoje todas as pessoas conseguem se expressar e essa arte está sendo valorizada em todos os âmbitos. William? Eu acho essa questão da evolução, a gente fala, não, hoje é bacana reunir o pessoal para fazer um som, uma roda de samba e tal. Na época antiga, dos castelos, era a mesma coisa. Ia lá, um cara tocava cravo, o outro violino, e se reuniam ali, tinha os mecenas que patrocinavam tudo aquilo. É evolução, mas na verdade tudo é arte. E é uma forma de agregar, uma forma de expressão, uma forma de evolução. E tem muito a ver com evolução, a novidade, a quebra de paradigmas, tudo aquilo que eu penso e que outros podem contestar ou absorver, melhorar. E às vezes, né, contrapondo aquilo que você colocou, você já pensa de uma outra maneira. Acho que é isso. Toda vez que você reprime esse tipo de coisa, a gente vai para autoritarismo, regimes não democráticos e coisas ruins que a gente vê justamente pelo abafamento da arte, seja ela qual for. Se a gente for pensar na época militar, né, as músicas eram voltadas para essa crítica, né? Então, em todas as épocas, a arte é reflexo daquilo que a sociedade está vivendo naquele momento e a arte é uma forma de se expressar, né? Rogério, grupo que no olho sim. faz isso, não faz? Só uma ponte do grafite que ao mesmo tempo, né, que o Najib falou dos regimes autoritários e tal, a gente está vendo agora em São Paulo o prefeito com um projeto lá apagando os grafites da cidade. Sim. Então, eu vejo meio nessa tentativa também política de silenciar os artistas. E política e arte dificilmente caminharam juntos aí bem, né? As coisas ficam meio difíceis. E da questão desse link com a sociedade, eu acho que é isso. A gente tem que levar o protagonismo também onde ele não existe, né? Bom, então vamos levar, você que está em casa e todo mundo, a gente vai conferir então, trabalho feito pelo Que no Olho.
Minha vida, meu destino, sinto falta de um caminho, mas sua luz me envolve e me leva ao paraíso, em que o amor me acolhe e me faz renascer. Oh, meu Senhor, preciso tanto, tanto de você. Gostaram aí? Claro que sim. É muito bom, né? Tudo feito com muito carinho, com muito amor, com muito trabalho. Parabéns a vocês aí do Que no Olho. Bom, eu vou voltar para vocês já, mas antes eu queria falar com você, Sandra, sobre a arte-terapia. Então, a arte-terapia é isso que eu falei, é um caminho, né, transformador, curador. Então, hoje a gente trabalha patologias tanto psiquiátricas como neurológicas através da arte, né, utilizando tanto argila, mandalas, biodança, né, e construindo mesmo, reconstruindo esse indivíduo, tendo ele espaço para ressignificar essa dor dele, tem uma perspectiva nova de realidade, né, é um caminho. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Como a gente está envolvida no movimento escoteiro, eu, a Vitória e a Lívia, a gente tem muito isso de quebrar preconceito e se envolver com a sociedade, né? E um dos nossos projetos, que faz um tempo, mas que a gente fez, foi o Interarte, que a gente fez vários trabalhos com a Escola Estrela da Esperança, que é uma escola profissionalizante para deficientes, todos os tipos. Então, a gente foi lá e fez uma guerra de cupcakes e fizemos também um projeto de dança para apresentar no Festival do SESI. E, assim, você chegava lá, você percebia que o olho deles brilhavam, porque ele, tipo, tinha uma galera lá que estava fazendo a diferença para eles. Estava dando uma atenção, estava falando assim, não, você consegue fazer. Entendeu? E geralmente é o contrário do que as pessoas falam, né? A pessoa vê um deficiente e fala assim, não, você não é capaz disso. E é muito pelo contrário. Às vezes eles são muito melhores do que a gente, né? Então, isso foi muito importante. Foi, assim, uma experiência inesquecível pra gente, porque a gente viu que não é como a gente pensa. Tipo assim, os preconceitos, eles estão aqui, mas eles não fazem sentido. Porque as pessoas são todas iguais, apesar de todas as diferenças, né? Então, e até hoje eles encontram a gente na rua e pedem pra gente voltar, e conhece, conversa, conta da vida. E assim, então é um carinho, um afeto que se criou em 1 mês, 2 meses, entendeu? E tipo, a gente levou pra vida inteira. Pra vida inteira. Alguém mais quer falar? Já chega até você. Eu acho que essa experiência foi muito boa pra gente perceber o potencial das pessoas com deficiência, entende? Que eles conseguiam se expressar através da dança e dessa guerra de cupcakes, que a gente conseguiu ver o potencial deles nisso, entendeu? Vocês sabem, eu não vivo sem a arte, né? Tô sempre Verdade. desenhando aqui a galera. E eu vi uma pesquisa na internet há um tempo atrás que ia uma galera e perguntava pro pessoal se o dinheiro não girasse o mundo, se o dinheiro não fosse importante, o que você seria? Você seria advogado ainda? Você ainda seria professor? Perguntava a profissão das pessoas e se ela ainda continuaria. A resposta era simplesmente que ela seria cantora, poeta, dançarino. Ou seja, se o dinheiro não movesse o mundo, teríamos um mundo de artistas, que seria um mundo bem mais agradável. Ou seja, às vezes a solução esteja bem aí. Se todo mundo acreditasse também na sua verdade, a gente teria esse mundo também. Exatamente. É difícil acreditar na verdade com o bolso vazio, eu concordo com você. Mas a gente acredita e pode provar isso, que se você acreditar mesmo na sua verdade, aos poucos o bolso vai indo, ele vai acompanhando. Você tem que acreditar, sofrer. Mas eu acho perfeita a colocação. O Brasil não é um momento ideal para artistas. Quer dizer, quantos artistas conseguem crescer e falar assim, não, eu vivo só da minha arte? Mas nunca vai ser, entendeu? É muito difícil. Nunca vai ser. Eu acho que eu entendo o que você está falando, mas eu acho que é um pensamento limitador e nós criamos a nossa realidade. Exato. Né? Então a gente tem que trabalhar também de uma outra forma com a nossa mente. Uhum. Então isso que ele falou faz sentido, né? Então eu acho que você pode ser um baita de um desenhista e acreditar se você fizer. Então a gente tem que mudar um pouco essa questão do nosso pensamento,
né? Se você pensou, falou, você já plasmou. Né? Hoje nós temos trabalhado nesse nível, né? Até a nível terapêutico, né? Então a gente cria a nossa realidade, então a gente tem que caminhar, com certeza da arte a gente vive também. Eu quero, eu posso, eu consigo. Sim. Obrigada pela sua Eu que participação aqui no agradeço. nosso Jovem.com desta noite. Eu agradeço. Sandra Dorta. Eu quero falar de um filme, né? Nise, O Coração da Loucura, que é um filme brasileiro e que fala sobre a história dessa psiquiatra Nise da Silveira e sobre o trabalho dela com os esquizofrênicos e as obras de arte. É belíssimo, é com a Glória Pires, mas retrata um pouco, né, da luta dessa mulher numa época, né, totalmente contrária, mas é bem bacana esse filme, vale a pena assistir. William? Queria falar de um filme também que acho que é fundamental para quem está envolvido com arte, chama Arquitetura da Destruição, não sei se alguém assistiu. Fala do comportamento do Hitler durante a Segunda Guerra, né? O Hitler foi um artista, um péssimo artista, frustrado e não conseguia fazer uma obra que alguém gostasse. E mostra como eles saquearam obras dos judeus e tudo mais. E a guerra correndo solto, os caras se matando e ele fazendo exposição anual na Alemanha, com obras pilhadas, com artistas que ele queria que vingassem efetivamente. E você vê os caras fabricando tanques de guerra e ele para na hora do almoço, põe a Filarmônica de Berlim para tocar Wagner para estimular os caras a fazerem tanques, que é um negócio totalmente maluco. E é muito importante que a gente conheça o que realmente foi esse lado, mais um lado péssimo do Adolf Hitler em relação às artes. Vale a pena, a Arquitetura da Destruição. Rogério? Legal. Bom, quem quiser conhecer o Quino Olho, a gente tem o nosso site, quinoolho.com.br, e a página também no Facebook Quino Olho. Atualmente a gente está fazendo só o grupo profissional, as produções, né, sem recursos também. E o projeto de formação a gente parou. Em outros anos a gente já teve apoio municipal, estadual e federal. Então esse projeto ele depende de editais para poder remunerar os professores e tal. Então a formação nesse ano especificamente não está acontecendo, mas espero que a gente consiga Com certeza. viabilizar de alguma E a gente forma espera também. para voltar. Legal. Grilo, a gente agradece você mais uma vez, meu querido. Eu que agradeço. E aí, com toda essa arte, né, do Grilo, a gente vai finalizando o nosso Jovem.com desta noite. A vocês, o meu muito obrigada pela participação. Meninos e meninas, uma ótima noite, obrigada. NDK, olha... Legal, hein? Que legal o tema Amei de ter hoje. vocês aqui. E eu também vou deixar uma dica para todo mundo. É a dica de um livro que se chama Hitchcock. Eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas eu acho que é François Truffaut, que é o autor do livro. A autora do livro. E um filme que é de Alfred Hitchcock. Eu amo suspense, eu adoro terror. Pense em alguém que adora terror, sou eu, que é Psicose. Um dos melhores filmes de Alfred Hitchcock. Eu já assisti milhões de vezes e não me canso. Posso fazer uma divulgação? Pode. Para todos que quiserem estar participando de alguma atividade da Secretaria de Cultura, podem acessar a página do Facebook, é Secretaria de Cultura. A gente está terminando de montar também uma página vinculada à página da Prefeitura, onde vocês podem ter acesso aos cursos, aos eventos, às formações, às oficinas que a gente tem oferecido. Então, quem quiser tá acessando aí a programação mensal, a gente também está lançando um folder que está espalhado em diversos pontos da cidade para que vocês tenham acesso do que acontece na cidade gratuitamente. Ok, gente. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigada, obrigada mesmo. E que a arte continue mudando, né? Essa arte em cena, tudo isso mude a vida da gente realmente, não é? Bom, meninos, vamos nessa? Beijinhos pra vocês. Você que tá em casa vai ficar com o NDK. E olha só, assista Psicose, você vai adorar. Semana que vem a gente volta com mais um Jovem.com, mais um tema muito interessante pra você. A equipe que faz o programa, obrigada. Te encontro semana que vem. Todo mundo entendeu então, né? Loucura, arte. Uma linha muito tênue aqui no meio. Então vamos se concentrar e vamos ficar do lado da arte. Um pezinho na loucura é sempre bom, mas mantenha o outro ali na arte, na consciência. Vamos pensar e ser muito feliz, ok? Várias flores coloridas estampadas no vestido que te dei. De poesias te escrevi daqui do meu jardim.
decadência da situação abriu meu coração. Meu coração brilha mais que o céu, brilha mais que o céu, amor. Brilha mais que o céu, brilha mais que o céu. Papo para papo para papo pa para papo para papo pa para papo para papo pa para papo para papo pa. O amarelo reluzente traz direto pra minha mente um gosto que é seu, só seu. A malícia da sua voz me acalma mesmo após um dia ruim, diferente do que já vivi, novo pra mim, novo pra mim. Brilha mais que o céu, brilha mais que o céu, amor. Brilha mais que o céu, brilha mais que o céu, amor. Brilha mais que o céu e a luz, a sua luz em mim. Levo a certeza de que nada do que fiz foi em vão, apenas arrisquei viver pelos meus sonhos e ideais. Na vida existem coisas além de vencer e perder. A cada passo novas escolhas a se fazer. Como seria bom se não houvesse mais religião, se um copo d'água desse brisa, se todo político fosse cidadão. Seria muito bom se todo bom malandro fosse professor, arma fosse estrela na mão do ladrão, se falsidade fosse beleza, se toda a família tivesse comida na mesa. Seria muito bom, seria bom, 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 bom. Seria muito bom se você viesse comigo, seria muito bom se você fosse meu amigo. Seria muito bom se o nosso mundo fosse mais colorido. Seria bom, 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 bom. Seria bom, 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 bom. Jovem.com. É isso aí, começando o Jovem.com ao som de Seria Tão Bom, né? Se tantas coisas mudassem. Seria. NDK, boa noite. Que bom estar Prazer. aqui. O prazer é todo Tem beijinhos? nosso. Ah, Beijinhos agora pra toda vez todos. que eu venho aqui é beijo. Tem Não beijinhos. Não passa em branco. Não passa em branco. Gente, boa noite. Boa noite. Prazer ter vocês mais uma vez aqui no Jovem.com. Vocês vão gostar do tema de hoje também.
Muito legal. Já tô Tem tudo a ver empolgado. com a gente. Tudo a ver? Tudo a ver. Estamos aí para debater e conversar com vocês. É isso aí. E o tema, vou falar pra você, é Em Cena, a arte que muda a vida. Será que muda realmente? A gente recebe pro programa de hoje a Secretaria de Cultura, aqui de Rio Claro, a Daniela Ferraz. Daniela, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Tuca. Tudo bem. Legal. Sandra Dorta, boa noite. Boa noite. Será que essa cena, essa arte muda a vida? Completamente. Completamente. William Najib? E como muda, né? A arte é tudo. A arte é tudo. A gente recebe também o Rogério Borges, do Grupo Que no Olho, um dos diretores do Que no Olho, e que vai falar para a gente sobre tudo isso. Sim. Boa Rogério, noite. boa Obrigado noite. aí pelo convite. Vou apresentar o grupo aqui no Olho. Legal. Meninos e meninas, boa noite. Boa noite. Legal, e a gente vai falar sobre essa arte, o que muda na vida da gente, né? Quando a gente coloca isso no contexto da nossa vida. E já começo perguntando para vocês, a arte faz parte da vida de vocês? E como é que vocês se expressam através dela? Bom, eu canto, né? Toco violão também, danço, e além do judô e do movimento escoteiro. E, assim, eu passei por uma época muito difícil na minha vida, que foi... Eu sofri várias coisas e bullying era uma delas. E eu acho que, desde sempre, a música e a dança, principalmente, sempre me ajudaram. Era o momento que eu tinha do meu dia pra liberar todas as energias e falar assim, não, você é melhor que isso, você não precisa carregar isso com você. Aí também tem o judô, né, que sempre me ajudou a liberar também as energias, mas a arte sempre foi muito importante na minha vida e continua sendo, porque é um momento que eu consigo me conectar com o meu interior realmente e tipo, esquecer todo o mal que tem no mundo e viver aquela arte que tá ali no momento. Alguém mais quer fazer uma colocação? Eu quero fazer. Assim como ela disse, você passa a escola, tipo, você estuda, você rala de manhã ou à tarde. E aí chega a outra hora do dia e você fala assim, nossa, agora eu vou dançar, agora eu vou mostrar meu sentimento através do meu corpo, né? Porque a dança é através do corpo, da expressão. Os movimentos. Assim como no teatro também. E é muito importante, porque me faz muito feliz. Você fica amanhã na escola e depois você vai aproveitar, tipo, a vida. E é muito bom isso. Que legal. Quem mais? Oi? Oi. Então, eu comecei na dança, eu falo que eu flutuo entre as artes, porque eu vou passando um pouquinho de cada um. Eu comecei novinha, assim, na dança. Foi importante porque acho que eu me abri mais, né? A gente fala que a gente tem que estar aberta ao mundo, né? E daí agora, depois do teatro e tudo, a gente fica receptivo, né? Às pessoas, a gente consegue falar mais com elas, né? E o teatro eu gosto porque a gente consegue se colocar no lugar do próximo, né? O meu professor fala bastante isso. Tente se colocar no lugar do outro. Permita que o outro entre em você, né? Pra você ver onde ele pisa, como ele faz isso. E daí, eu acho que isso no mundo é muito importante, né? A gente fica, o meu. Tipo, isso é muito egoísta, né? Você se colocar no lugar do outro ajuda bastante. Bom, alguém mais vai fazer uma colocação? Sobre a arte... Ela muda a sua vida também? Ou se muda. A arte, eu gosto muito dela em si, porque a arte é algo que você pode, tipo, muito bem pisar nela. Pisar, eu digo, você tá andando, você olha ela, você olha pro chão, você consegue ver ela. Porque a arte é uma beleza. Eu, por exemplo, eu tenho um interesse, uma paixão imensa por poesias. Eu gosto muito de escrever elas, de ler elas. Muitas vezes eu fico na internet vendo elas. Na escola teve umas atividades sobre poesias, eu tenho muito interesse nelas. Então, a arte, eu gosto muito de apreciá-la. E eu acho que é algo que dá para, muitas vezes, uma pessoa se entreter. Então, por exemplo, estou triste. Eu, por exemplo, costumo descontar minha tristeza em uma poesia. E ela sai bonita. Eu gosto disso. Então, eu acho que a arte é muito importante para a vida das pessoas. Que ótimo. Alguém mais quer falar sobre a arte? Essa que invade o nosso ser? Bom, a gente tem um artista todo o programa, que é o Grilo, lá do Estúdio Corvo, e que enquanto a gente vai falando, vai fazendo da sua arte os pensamentos que a gente joga para ele. Já começou, né? Grilo, boa noite mais uma vez. Boa noite. E você com a sua arte vai transformando também o Jovem.com. Com certeza. Isso é muito bom.
Que legal, né? Sim. Vou começar contigo, mas ó, quando eu faço uma pergunta para quem tá aqui, é para todo mundo, tá aberto para todo mundo debater e falar. Daniela, é o seguinte, quando a gente fala, né, quando falam em arte para mim, quando falam em ela que muda a vida, eu sempre penso no cinema, né? Porque o cinema para mim, eu acho uma forma muito forte de expressão, claro que o teatro também, mas o cinema é uma coisa que me fascina, eu amo. Uma obra de arte, aquele quadro. Van Gogh dizia que quando ele pintava, o que ele desejava era que as pessoas, ao olharem toda aquela pintura, tudo aquilo, não olhassem só para um quadro, mas sentissem as cores, sentissem a presença do que ele queria realmente colocar, né? Entrasse dentro do trabalho dele. Então, eu acho uma definição muito legal de Van Gogh. Então, quando a gente vê uma obra de arte, uma canção como essa que a gente acabou de ouvir, um filme, o teatro, o que isso muda na vida de cada pessoa? Eu acho que muda muito, né? Porque as pessoas, elas acabam... a arte, ela mexe com o interior das pessoas, né? A arte é uma forma mais pura da pessoa poder se expressar, né? Uma forma pura e sincera dela conseguir se expressar integralmente. Então, eu acho que não só observar obras de arte, observar uma boa música, mas a prática, como todos eles falaram aqui, né? Praticar alguma coisa relacionada à arte, alguma atividade física, como a dança, a pintura, né, escrever poesias, isso tudo muda a rotina da pessoa e muda a pessoa interiormente, né? Faz com que ela se conecte mais com o mundo e ela desconstrua algumas coisas e construa outras, né? Até outro dia a gente estava falando da importância de se trabalhar a cultura com toda a sociedade, porque quando você está fazendo uma aula de balé, você está desconstruindo questões de gênero, você está desconstruindo questões étnicas e outros todos os assuntos que permeiam a sociedade. Então, eu acho que a arte ela tem esse papel também. Bom, antes de falar com a Sandra, com o Ilha, vou falar com você, Rogério. A gente tem o grupo aqui no Olho, tão importante para a cidade, né? Como é que você vê essa questão dessa arte, de coisas que podem mudar realmente né, a vida das pessoas? Quem pratica e quem, de repente, é o espectador. Sim, a gente precisa separar os projetos de arte, né, em difusão e formação. Então, a difusão, ela entra nessa questão mais da sensibilidade, por exemplo, no caso do cinema, uma mostra. O projeto de formação, ele já é para despertar o protagonismo juvenil, e aí já é uma outra proposta, porque os alunos e os jovens que participam, eles estão se vendo, criando histórias, né? O grupo tem 10 anos, que esse projeto de formação nosso praticamente está com 6 ou 7 anos aqui na cidade. E é bem legal porque assim, já chegou agora ao ponto de que as pessoas que começaram enquanto adolescentes agora são do grupo profissional e estão gravando em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Pessoas que conheceram o cinema, né, a produção de cinema dentro de uma escola aqui, graças ao projeto. Então, a gente já viu muita coisa acontecer e o que a gente busca aqui mais é produzir um estilo de cinema, né, que a gente fala o cinema caipira, que mostre a nossa realidade, não a gente querer fazer uma coisa que se espelha a produção São Paulo-Rio, né, o eixo de São Paulo-Rio. Então, eu acho bem interessante porque o cinema ele cria uma forma de pensamento, né? Se você pegar, por exemplo, no século XX, toda a política do século XX, Guerra Fria, por exemplo, o mundo poderia ter tomado outro rumo se não fosse, por exemplo, os diretores americanos, os russos, o cinema americano de Hollywood, né? E a gente tenta desconstruir isso no interior do Rio Claro, do estado de São Paulo. Então a ideia é essa, mostrar o jeito que a gente vive sem tentar imitar, mas também sem querer fazer uma coisa meio, sei lá, Mazzaropi, assim, não é isso. Não é mais isso que a gente vive. A pegada é outra. A pegada também, é outra, São sim. outros tempos. Sim. Agora vocês, né? William, Sandra. A arte, ela é alquímica, né? Porque ela transmuta sentimentos, emoções, né? Nós não somos só seres racionais, nós somos intuitivos, sensoriais, emocionais. E a arte permite isso. Né? Então, quando ela fala que ela passou por um momento difícil e através da arte ela pôde colocar a sua dor, né? Ela pôde expressar, e esse é o caminho. Né? Hoje, dentro da transpessoal, da psicologia transpessoal, nós utilizamos a arte como expressão
né, para a gente ressignificar, fazer uma releitura mesmo das nossas dificuldades. Então é um caminho. William Najib? Tô aqui pensando, tô nesse negócio de arte há uns 30 anos já, desde os 15 eu Sim. mexo com música, com orquestra, com banda, ópera, e minha família inteira mexe com isso. Minha filha dança, meu filho canta, minha mulher canta. E eu acho que hoje a minha razão existencial realmente é a cultura, é a arte, porque trilhei o caminho numa profissão que é um meio de morte, a advocacia não é mais meio de vida, é um meio de morte. E eu me mantenho, né, proativo e consigo trabalhar justamente por conta de música. Todo dia eu vou lá, estudo meus métodos, minhas músicas, tenho minhas bandas de jazz, toco em orquestra e já tive a oportunidade de tocar com muita gente. E toco na escola de samba quando rola o carnaval e vou batucar. E assim, eu tô me colocando no lugar deles, que foi quando eu comecei a estudar música. Eu ia fazer faculdade de música, não consegui fazer porque eu comecei a trabalhar em São Paulo. E eu vejo que tem um celeiro de amigos muito forte nesse meio, e são pessoas muito especiais. Sem desprestigiar meus amigos advogados, que gosto muito deles, mas é muito mais gostoso, a gente recebo muitos músicos, artistas em casa, e é isso, a gente consegue ter uma linguagem universal, totalmente sem violência, um pessoal proativo, um pessoal bacana, e eu acho que a arte realmente é uma das saídas para a gente enfrentar talvez os maiores problemas que a gente tem. Eu sempre divulgo isso, eu digo que onde você tem crianças, jovens envolvidos, especialmente com música, que é uma praia que eu estou mais ligado, a criança estuda, ela se concentra, ela acredita numa possibilidade de estar melhorando. Olha, eu vou tocar naquela orquestra experimental, depois eu vou para uma outra. É a única forma de realmente afastar de caminhos aí bem complicados que a gente está vendo. Eu realmente estou muito contente com o tema, de estar recebendo a secretária e tudo mais. Me identifico muito com o pessoal, porque fiz muito tempo isso, tudo que eles estão fazendo. Hoje não consigo fazer mais por conta do trabalho. Eu concordo, assim, mas na verdade a música... muito com o que você falou, que é o clima das pessoas. Não por ser músico ou por estar vivendo isso, mas eu acho que na arte como um todo são pessoas que carregam uma energia boa. Pessoas que acreditam na vida, assim, acreditam nessa... É muito bacana, a Dani e falou abre a cabeça, do balé, né? Abre a cabeça das pessoas. minha né? filha, abre a mente para novas eu vejo minha filha começou balé com 3, 4 anos, ela não tem nenhum tipo de preconceito com absolutamente nada. Então, sim, de estar nesse meio, de respeitar e de acreditar e de estar pensando sempre... desconstrói certas coisas. Exatamente. Né? Então, assim, eu recomendo sempre, a maioria dos amigos que tem filhos e por influência nossa está em algum tipo de segmento cultural, não para se profissionalizar, ou também se for, não tem problema nenhum. Uma coisa lúdica. Tem amigos nossos que não tinham expectativa nenhuma profissional, hoje estão em grandes orquestras, fazendo musicais em São Paulo, tocando fora e dançando em navio. Então, assim, Quer dizer, eu acho que é legal. Essa arte muda a vida das pessoas. Muda completamente. E assim, no que o William está falando, a gente tem que pensar também, por exemplo, uma roda de mulheres que faz um crochê, um artesanato, que isso é cultura, isso é arte, né? Naquele momento que elas estão, muitas delas são aposentadas, não tem grandes perspectivas, aquilo é um ambiente social, entendeu? Onde elas vão trocar experiências, que você vai trabalhar temáticas com elas naquela atividade, que são importantes elas pensarem, construírem, desconstruírem. Então a arte, ela permeia isso também, ela dá essa possibilidade, né, de você trabalhar outras temáticas sociais que são importantes por meio dela. Então ela é um transformador realmente. Muitas vezes as pessoas se agregam, né, se juntam para poder fazer uma banda, tocar uma música, e elas vão se apoiando e elas vão se ajudando, e isso transforma realmente. Bom, tá muito bom, né? A gente vai ouvir mais um pouquinho de NDK, porque a gente vai sair para o intervalo, mas volta rapidinho com esse papo super gostoso, falando dessa arte que muda a vida das pessoas. Hoje a gente tá em casa aqui. Não é verdade? Tá Vamos de missão, NDK, bora! Sua, tira o olho daqui, volta pra rua. No passo a passo que leva, eu vejo sempre quem é quem. Um vai, outro vem, outros vêm. União coletiva, persistência no sonho, coerência à vista, pensamento distante. Arrisco todo dia e vivo mais do que antes.
atenção, a visão.